Começamos aqui a nossa reflexão pelo livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas partiram de Rafidim, chegaram até o deserto do Sinai e ali acamparam. E em frente às suas tendas estava de frente ali Moisés, subiu então ao monte de Deus, e o Senhor chamou lá do alto da montanha e disse: o Senhor chamou lá do alto da montanha e disse: deverás falar da casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel o que vistes, o que fiz com os egípcios. Então, fazer assim uma recordação de toda essa caminhada do povo de Deus, a terra prometida, esse Deus que muitas vezes carregou os seus filhos nas asas como águia. E o seguinte: deve ouvir minha voz e guardar a minha aliança. A aliança que Deus faz com cada um de nós é uma aliança permanente. Se há quebra dessa aliança, nós é que quebramos, Então, essa aliança que Deus faz com esse povo escolhido, e diz o seguinte a essa porção do povo escolhido: que eles guardem essa herança para que realmente eles possam assim progredir na vida. E aqui diz que serão sacerdotes de uma nação santa. Também nós, pelo batismo, nós recebemos esse título de sacerdote. Aqui no Salmo, nós cantamos com grande alegria: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Não tem coisa mais bonita do que essa, de ser o rebanho do Senhor. Assim, vamos aclamando o Senhor por toda a terra inteira, servir sempre o Senhor com alegria, cantando assim, de uma forma jubilosa, de uma forma alegre, de uma forma assim, com muita festividade. Sabeis que o Senhor, só Ele é Deus. Esse é o Deus único, esse Deus que nós seguimos, Ele que nos fez, Ele que somos seus. Se Ele nos fez, nós somos dele, e nós somos o seu povo e o seu rebanho. Como é bom o Senhor nosso Deus, um Deus de bondade, que perdura a sua aliança para sempre, e o seu amor dura eternamente. Na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, Paulo nos diz o seguinte: quando ainda nós éramos fracos e com a nossa fé assim vacilante, nesse tempo marcado, Deus manda Jesus Cristo, e por amor, e Jesus Cristo morre por cada um de nós. Até que nós poderíamos morrer por alguma pessoa justa, mas aqui Cristo morreu por todos nós. Ainda não éramos assim conhecedor da palavra de Deus, e Ele morreu por todos nós. Esta é a prova
de amor, esse Deus que nos ama, esse Deus que Jesus Cristo morre por cada um de nós, quando ainda éramos pecadores. Né? Não morreu por um justo, morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. E dessa maneira fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Se seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de Jesus Cristo. Quanto mais agora nós somos reconciliados. Tá? Então a nossa salvação depende da morte, ou dependeu da morte de Jesus Cristo, que derramou todo o seu sangue lá no alto da cruz. Nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, e por Ele, desde o tempo presente, nós somos reconciliados. No Evangelho de hoje, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se dela, teve compaixão, teve assim um grande sentimento por todo aquele povo, porque era um povo cansado, abatido, como ovelhas que não têm pastor. Então, era um povo que estava vivendo assim, num estado ruim, um estado onde não tinham nada para se assegurar. Então, Jesus se compadeceu desse seu povo. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando a gente diz a respeito da messe, a gente diz respeito à colheita. A colheita tem que ser feita no tempo certo, não pode ser feito antes e nem depois. Tem que ter um tempo assim apropriado. Então, ele diz aqui para nós, para pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chama os 12 discípulos, aqui foram mencionados o nome de todos os seus discípulos, e ele deu a eles poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença, enfermidade, enfim, deu a eles todo o poder. E esses discípulos foram à frente, foram aonde Jesus tinha que passar, e ele diz aqui, faz a seguinte recomendação: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Primeiro eles deveriam ir à casa das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esta era a primeira recomendação. Eles fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nessa caminhada, anunciar: o reino dos céus está próximo. Então, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, com a seguinte recomendação: de graça recebestes, de graças deveis dar. Então, esse Evangelho é muito interessante e bastante apropriado para todos nós hoje, e encontramos com os nossos irmãos em dificuldade na caminhada, na vida,
São diversas as dificuldades que nós passamos e que nós precisamos dos nossos irmãos de fé para que realmente a gente possa se levantar, que a gente possa sair da margem ou da periferia para que a gente se achegue, se a gente venha para o centro, ali aonde, de acordo com a capacidade, com os dons de cada um dos nossos irmãos, a gente possa se recuperar a nossa saúde, a nossa situação de sentimentos e de fragilidade. Então, peçamos nesse dia de hoje a Deus que nos ajude a gente a ter um olhar de compaixão para com os nossos irmãos, para que a gente não deixe os nossos irmãos perecerem ao longo do caminho, fora da nossa comunidade. Somos comunidade aqui dentro da igreja e lá fora também, certo? Não podemos fazer um papel aqui dentro e outro lá fora. Os nossos irmãos são nossos irmãos e precisam e necessitam da nossa ajuda para que realmente eles possam fazer uma caminhada de amor, de justiça. Essa caminhada começa ou é revelada na igreja, mas ela tem assim a sua durabilidade no nosso trabalho, no nosso estudo, no dia a dia com as pessoas que nós nos encontramos e convivemos. Encontrar é uma coisa, conviver é outra, né? Então, que a gente possa conviver com os nossos irmãos para que a gente também amenize um pouco a dor, o sofrimento de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus